Boa noite a todos. É com grande alegria que nós damos início a mais uma reunião do NEP Gesiel, hoje no dia 12 de julho de 2022, e estamos prosseguindo no capítulo 11 de Mateus, hoje com os versículos, a partir do versículo 4. Então, antes da gente começar as nossas reflexões, a nossa amiga Michele vai fazer a nossa prece de abertura. Michele, por favor, querida. Então, vamos lá, né? Quem se sentir à vontade pode fechar os olhos, né? Então, vamos fechar nossos olhos nesse momento, elevar o nosso pensamento ao alto e agradecer ao nosso amigo Mestre Jesus por mais uma noite de encontro, onde vamos discutir, vamos conversar, vamos nos instruir sobre as passagens bíblicas, né, que tanto nos ensinam, já faz mais de 2000 anos, mas ainda estamos aqui a aprender com ele. Que o Senhor, neste momento, possa jorrar bênçãos de luz sobre cada um de nós, sobre nossa família, nossas casas, e também todos aqueles nossos irmãos que vão participar também conosco nesse grande aprendizado. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Então, só um instantinho que eu vou projetar aqui para a gente. A nossa não é tão sofisticada como a sua, viu, Murilo? Ai, caramba. Puxa, tá meio difícil aqui, peraí. Pronto. Aqui estamos. Então, nós estamos na perícope, a segunda perícope de Mateus, né, do capítulo 11 de Mateus, que leva o título de Indagações de João Batista e Testemunho de Jesus a seu respeito. Na semana passada, nós vimos esses dois versículos. Então, João, ouvindo no cárcere sobre as obras do Cristo, enviou seus discípulos por meio deles e disse-lhes: És tu aquele que vem ou esperamos outro? Então, só para pegar o link aí, né, da reflexão que vem hoje, né, eu não estou acertando hoje colocar aqui, não sei por quê. Estou nervosa, tem muitos visitantes hoje. O que a gente viu a semana passada, né? Só para dar uma relembrada, né? Vamos ver quem está chegando aqui. A Zezé está chegando. Só para dar uma relembradinha no contexto, João estava já preso, né? E no seu coração havia ali a dúvida se Jesus realmente era o Messias ou não, e ele pede, então, para os seus discípulos ir perguntar para ele, né? Você é mesmo aquele que a gente está esperando, ou a gente tem que esperar por outra pessoa? Então, o que que a gente basicamente, né, o que a gente refletiu semana passada? Que, apesar de João ser o João Batista, que a gente sabe toda a história dele, né? Não precisamos repetir aqui, né? Apesar dele ter batizado Jesus, a gente falou sobre isso semana passada também, né? Ele sentiu ali a presença do Messias, tal. No fundo, o que acontecia? No fundo, ele estava ainda aguardando, como a maioria dos hebreus, né? Aquele Messias que viria empunhar uma espada, aquele guerreiro, né? Que iria salvar o povo dali do jugo dos romanos. Enfim, ele ainda não tinha entendido, no fundo, não tinha entendido direitinho, não é isso? Então, bate aquela dúvida, porque ele estava ainda esperando esse guerreiro, e Jesus lá falando, ama o seu próximo, perdoe os inimigos, ame os inimigos, não é? Então,
bateu aquela duvidazinha em João, e ele pede para os discípulos irem perguntar. E também a gente discutiu bastante a questão do cárcere, né? O que seria o cárcere, assim, espiritualmente pensando, né? Então, espiritualmente pensando, o cárcere é aquilo que te impede de caminhar, de prosseguir, né? Então, boa noite, Zezé. Então, o cárcere espiritual é aquilo que te deixa estacionário, que não te, estacionado, não te deixa progredir. Então, nós trabalhamos bastante na questão de que o cárcere seria, por exemplo, todas as nossas mazelas, nossos vícios, nossas tendências complicadas que a gente ainda traz das outras existências. Isso que faz com que a gente permaneça estacionado e não progrida. Certo? Mais ou menos foi isso que a gente viu, né? A gente se aprofundou bastante em todas essas coisas, mas basicamente foi isso que a gente viu. Então, dando sequência, olha, João ouvindo no cárcere sobre as obras, aí falamos bastante sobre as obras do Cristo também, o que seriam as obras do Cristo diante da humanidade, né? Enviou seus discípulos por meio dele e disse: És tu aquele que vem ou esperamos outro? E agora a gente vai prosseguir aqui. Jesus, em resposta, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que ouvis e vedes. Cegos, eu já coloquei os dois aqui para a gente ter uma noção um pouquinho melhor, né? Mas a gente vai se ater um pouquinho mais no 4 agora. Cegos voltam a ver, coxos andam, leprosos são purificados, surdos ouvem, mortos são erguidos, pobres são evangelizados. Então, é aqui que a gente começa a reflexão de hoje, certo? Aqui tem umas notinhas do Haroldo, né? O 1 aqui, voltam a ver, ele diz, levantar os olhos, recobrar a vista, tornar a abrir os olhos. A posição aná prefixada ao verbo ver confere-lhe dois sentidos. Um, a direção para onde está olhando, no caso para o alto, e o outro, o sentido de repetição ou retorno da ação, no caso, voltar a ver, recobram a vista. Ali o andam, andar ao redor, vagar, perambular, circular, passear, viver, achei interessante isso aqui, ó. Viver, seguir um gênero de vida. A gente vai trabalhar nisso depois. E o 3 ali, pobres são evangelizados, recebem o anúncio das boas novas. Muito bem. Então, por enquanto, a gente vai pensar nisso aí, ó. Jesus, em resposta, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que ouvis e vedes. E aí, meus amigos? Quem quer dar o pontapé inicial aqui? Fala, Valtinho. Só para a gente começar a aquecer. Isso. Ligando a gente, para interpretar 11:4 e 11:5, realmente tem que olhar os dois versículos anteriores, o contexto, né? Então, João Batista, apesar de ter batizado o Cristo, de saber que Jesus era o enviado, etc., ele duvidou num determinado momento, não é isso? Foi o que nós vimos na semana passada. E duvidou por quê? Porque as ações do Cristo não estavam em conformidade com aquilo que ele, João Batista, esperava, e nem em conformidade com a dureza, com a rigidez que João Batista tinha nas suas ações. E aí, quando ele faz a pergunta, Jesus, como sempre, diz assim: olha, eu não vou ficar dizendo se eu sou ou se eu não sou. As minhas ações falam muito mais. Os meus exemplos falam por mim. Então, vocês vão lá e digam para João Batista o que vocês veem, né?
aqui tem uma coisa que quando eu estava dando uma pensada sobre isso, me ocorreu. Quando no 11:5 ele faz uma relação de alguns atos de Jesus, né? Curar pessoas doentes, enfermos, muito mais do que a ação, é importante enxergar o contexto, como Jesus agia, né? Porque a ação, ela é o resultado do contexto, ele é o resultado das características de Jesus na sua obra, na passagem pela Terra. Então, quer dizer, muito mais do que olhar tudo aquilo que está no 11:5, vai lá e mostra como eu trabalho, quais são as características da minha obra. Quais são elas? Compaixão, caridade, amor, fraternidade, paciência, tolerância, né? Não desistir daqueles que mais precisam, perdão, etc. Então, eu acho que o que Jesus diz não é só, olha, conta lá que eu curo esse, curo aquilo, eu faço o cego ver, não. Conta como eu trabalho, quais são as bases da minha obra sobre a terra, né? E são esses sentimentos todos que eu mencionei. Então, para mim, quando eu li, lendo 11:4, 11:5, com base no que a gente viu a semana passada, me ocorreu isso. Excelente, Walter. E você lembrou uma coisa aí que a gente comentou também a semana passada, que eu não cheguei a falar aqui, que é bastante interessante para a gente conectar tudo isso que você falou, né? Sobre que a gente falou o que era o cárcere espiritual, e aí a gente foi buscar qual era o cárcere de João Batista, não é? E o cárcere de João Batista era a dureza, era a rigidez, né? Que ele tinha, ainda era bastante rígido, que ele falava, o martelo está, o machado está, não lembro exatamente as palavras, mas o machado está ao pé da árvore, não sei o que, aquela coisa que, né, arrependam-se, ou seja, era uma posição bastante rígida dele, né? Então, esse era o cárcere do João Batista, a dureza, a rigidez, né? Muito bem lembrado por você. Realmente, tudo que você falou é exatamente o que eu assino embaixo, né? Alguém mais quer fazer algum comentário? Eu, Fala, Lu, querida. por um lado, pera um pouquinho, estou sem a câmera. Por um lado, eu fiquei bastante contente. Por quê? Porque quando falaram, né, o cárcere de João, o cárcere espiritual, também era dúvida, né? Sim. Então a gente, assim, imagina, ele que estava lá, teve do lado, né, do mestre, ainda assim ele duvidou, né? Quem sou eu, então, né? E a Vadete sabe alguns temas aí que eu tenho que, né? Então foi uma coisa foi um bálsamo para mim nesse momento. Mas, além disso, também a gente tem que pensar que, obviamente, tanto João Batista quanto Jesus sabiam a Torá, né? De cor salteado. E sabiam que os sinais que eles deviam esperar estavam lá escritinho em Isaías, né? Exatamente. Então, eu acho que também foi por causa disso que ele falou assim, olha, fala para ele que isso, os cegos veem, né? Blá, 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 os paralíticos andam, porque tudo isso Isaías tinha descrito, né? Isso, na sua profecia, né? Exatamente. Então é bem assim, a gente esquece, né? Eu, pelo menos, uma vez eu estava lendo o Velho Testamento e eu me emocionei, porque eu falei, nossa, Jesus leu isso aqui mesmo. Isso que eu estou lendo, ele leu também, então foi uma emoção, né? E a gente esquece, né? Que ele era versado, né? Na Torá e eles sabiam quais eram os sinais, né? Muito bem lembrado, Lu. Porque tantas vezes a gente estuda, mas na hora H a gente sempre acaba, o coraçãozinho da gente sempre acaba duvidando um pouco, né? E aí, você lembrou, só um instantinho, viu, Rosana, Zezé?
Aí você lembrou o essencial aí também, né? Que a fala do 11:5, né? É exatamente uma citação de Isaías, né? Tudo que ele citou ali, não só aí, como em outros momentos, né? Ele fala certas coisas que é citação do que está lá atrás, e como ali, com certeza, a maioria deles conhecia, como você falou, decore salteado, a Torá. Então, muitas coisas que ele dizia que hoje para a gente fica difícil de entender às vezes, para eles era muito mais fácil de entender, porque aquilo já batia né, na memória ali do que eles estavam falando, né, do que Jesus estava dizendo, né. Mas, Rosana, você queria falar? Val, posso só me Fala. antecipar um minutinho? Rosana, me perdoe. Só fazendo o link com o que a Luciana falou, olha, Isaías 61:1. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Olha que coisa linda. Que coisa linda, né? Desculpe, viu, Rosana? Vai lá, Rosana. Seja bem-vinda. Obrigada, não há o que desculpar, não. Aqui é uma roda de conversa, como nós sempre gostamos. Obrigada pela acolhida. Mas, assim, é só rapidamente um detalhe que é importante. Jesus era judeu. Com certeza. E esse é um detalhe que, às vezes, passa despercebido, né? Então, a gente vai vendo ele recorrendo ao que já tinha sido apresentado pelos profetas ou pelo próprio Moisés, pelos aspectos históricos e culturais aos quais ele estava inserido, ele sempre reportando a esses textos, porque era assim que eles iriam reconhecê-lo, né? Então, ele sempre vai estar citando, né, o Deus de Abraão, ele vai estar sempre recorrendo a isso. E João Batista é interessante porque ele é o último, é o precursor. E no batismo ele reconhece, né? Este que virá depois de mim, eu não sou digno nem de atar as sandálias. É só para acrescentar esse detalhe, né? Obviamente, como judeu, conhecia muito bem, mas mais do que isso, como governador planetário, conhece todas as culturas dos povos que estão aqui. Muito bom, Rosana. Muito obrigada. Zé, querida? Então, eu pensei no seguinte, aqui no caso, Jesus estará anunciando algo novo, né? Porque apesar dele trazer toda essa cultura hebraica, né? Ele trazia uma novo modus operandi disso tudo, né? E isso não estava escrito, o que ele ia mostrar, né? Não estava. Então, ele fala assim, ó, vão, né, ide e anunciar o que ouvis e vedes, porque era a forma como se aprendia naquela época, né? Era ouvindo, olhando, escutando e prestando atenção e repetindo, né? Então, ele faz essa observação como assim, a alertar também, porque, olha, presta atenção, porque o que eu estou trazendo é novo. Vocês vão se espantar. Né? Eu pensei nisso também. Muito legal, Zezé. E você lembrou uma coisa muito importante aqui, né? Que é o vis e vedes. Eu ia falar mais para frente, mas a gente vai comentar bastante sobre isso, porque a maneira como era... Desculpa. 99% do povo não sabia ler e escrever, né? E eles aprendiam a Torá, todos os ensinamentos, ouvindo, né? Ouvindo e vendo, né? Então, a transmissão era oral na época, né? Sim. Então,
Então, esse aspecto que você levantou é muito importante, que é com relação a esse ouvis e vedes que está aqui no final do versículo, né? Mas depois a gente fala sobre isso. Murilo, por favor. Vocês são caridosos, deixam o pessoal que está chegando assim do supetão até falar, né? Que coisa boa. Que isso. Querida, essa passagem é maravilhosa, é linda, né? E só a frase que Jesus fala aqui para João me abre assim um leque enorme de coisas, de ideias, de pensamentos, né? E quando ele diz ide anunciar a João, não existe palavra na boca do mestre que está perdida, né? Então, assim, se está ali anunciada, não é só a João, né? É a todos nós. É a todos nós, né? Então, se João ficou sabendo, a partir dos discípulos, nós todos ficamos sabendo, né? E o que Jesus pede? Ide anunciai. Ele pede a esses discípulos que vá e anuncie. Nós, normalmente, vinculamos o anunciar à fala, à oralidade, né? Mas até quem vai para outra área, para psicologia, que estuda um pouco de comportamento humano, né? Você vai ver que quando você vai passar um conceito, vai passar uma imagem, etc., né? Percentual do que você fala é muito pouco. O que passa é o teu gesto, é a maneira com que você se porta, né? A autenticidade na tua fala. E Jesus tinha tudo isso. Ele não tinha só a fala, né, nova, doce, ele tinha todo o ambiente que ele fazia. E ele pede isso, ele pede para que a gente anuncie dessa forma. Me lembro uma frase que é atribuída a Francisco de Assis, e a gente não tem uma possibilidade de garantir que é dele mesmo, né? Que ele diz assim, é necessário pregar o evangelho, né? Se for necessário, até por palavras. Se for preciso, até por palavras. Então, quando a gente vai e anuncia, a gente muitas vezes acha que é o falar em público, é dar uma palestra, né? É dar um depoimento numa igreja, né? Então, aí eu estou anunciando, né? Ou como diz os nossos irmãos, né? Deixar público que você é cristão te salva, né? Numa visão aí de alguns queridos amigos. Mas o anunciar de Jesus é o viver aquilo, né? É que ele diz, ouvir e vedes. E pegando a segunda parte, ouvir e vedes, isso eu faço coro aqui a Luciana, que ela disse as dúvidas que nós todos temos, então se João Batista teve, né? E o que acontece? Hoje nós conseguimos ouvir, porque está tudo relatado, mas nós não vimos. Então nos sobra os relatos. Nós não tivemos lá, não vimos os coxos andarem, nós não vimos os cegos recuperarem a vista, né? Então, isso ficou para eles. Para nós ficou, vocês ouviram, vocês têm tudo isso, né? E daí, talvez por isso, me remeta a uma frase lá, bem mais na frente do Evangelho, depois da crucificação, em que ele aparece, todo mundo conhece, aparece ali entre os discípulos e Tomé tinha duvidado, né? Enquanto numa aparição anterior em que Tomé não estava, ele vem, né? Pede para Tomé tocar e sai aquela frase maravilhosa, né? Tu creste porque vistes, e felizes aqueles que não viram e creem, né? Então nós somos os que não vimos, né? Nós ouvimos. E felizes de nós se conseguirmos ir e anunciar a partir do que ouvimos, né? A partir do que a gente consegue observar, né, daquilo que nós aprendemos. E te digo mais, isso, se nós olharmos aí para um passado não muito recente da humanidade, não muito distante da humanidade, nós vamos ver uma humanidade muito mística, ali na Idade Média, antes do Iluminismo, né, em que era muito crédula, né, muito supersticiosa, né? Tal, aquela humanidade que já fomos nós, né, ainda temíamos Jesus, né, não era nem amarmos, temíamos Jesus pelo que a gente acreditava que tinha acontecido,
mas a gente mal entendia o que ele tinha ouvido, o que ele tinha falado, né? Ou seja, a gente ouvia muito pouco. E agora inverteu. A maioria de nós, nós humanidade, né, duvida de muitos feitos de Jesus, né? Fica discutindo, isso aqui é superstição, é coisa da religião, né? A maioria da humanidade duvida dos fatos que não viram. Mas, por incrível que pareça, os ensinos de Jesus estão se tornando mais universais, saindo da casta do cristianismo, saindo da casta, né, das religiões tradicionais, e indo para os livros de psicologia, indo para os livros de sociologia, as pessoas discutindo os conceitos. Então, hoje, talvez a gente vê muito pouco, ou quase nada, mas a gente talvez esteja começando a ouvir. Muito lindo, Murilo, muito obrigado. Realmente, são algumas palavras aí, acho que chave aí, que está aí, né? O ide no sentido de caminhemos, né? Vamos, progrida, caminhe, né? Anunciai, porque ainda nos cabe, né? Ainda nos cabe divulgar. O ouvir, como você falou tanto, que a gente está mais, hoje ouve muito, né? E o verdes, mas eu acho que ainda hoje, sabe, Murilo, a gente ainda tem condição muito de, até pus uns textos mais para frente aí, a gente ainda tem muita condição, muita condição e muita necessidade de ainda ouvir muito e ainda de ver muito, de ver nos irmãos que estão próximos de nós e que nos mostram tantas coisas. E ver também, eu acredito assim, ver a natureza, ver esse mundo imenso, ver quantas coisas estão sendo descobertas e desvendadas, e essa ciência que não tem fim, né? Que a gente, quando você pisca, você perde um negócio, né? Mas eu já perdi muito, né? Já não estou fora de sintonia já, né? Mas é assim, eu acho que a gente ainda tem muito para ver nesse sentido, entende? Mas são 4 palavras-chave aí que eu acho, né? Alguém mais quer fazer alguma colocação? Eu fui buscar algum texto de Emmanuel que tivesse relacionado com esse versículo. Na verdade, eu achei um texto só de Emmanuel que ele comenta exatamente esse trechinho, mas em Lucas, mas é o mesmo, né? Respondendo, então disse-lhe Jesus, ide e anunciai, né? E eu comecei a ler o texto, eu falei, meu Deus, aonde que o Emmanuel vai chegar com isso, sabe? Porque me pareceu tão longe do que eu estava esperando, né? E Emmanuel é sempre assim, né? Quantas vezes ele dá assim surpresas para a gente. Então, eu trouxe o texto para a gente ler. Olha, está no livro Palavras de Vida Eterna. Através de todas as nações, o homem levanta realizações notáveis, nas quais se lhe exalça o egoísmo inteligente. Em toda parte, repontam obras suntuosas, solicitando moderação e corrigenda, para que o abuso de poucos não agrave as aflições e as necessidades de muitos. Entretanto, porque o raciocínio rogue confrontações claras para estudos corretos, reconheçamos o realce, conquanto vazio e por vezes ruinoso de semelhantes cometimentos. Ninguém nega a amenidade do edifício caprichosamente construído para festas inúteis, embora não se lhe possa louvar o destino. É indiscutível a preciosidade do iate de luxo, não obstante seja tão somente dedicado ao excesso. Inegável a feição deleitosa de um jardim suspenso, mesmo quando não passe de estou enroscando hoje, né? Não passe de apêndice arquitetônico. Belo o espetáculo da fonte luminosa por distração da praça pública,
apesar de se manter muito longe do proveito de um simples chafariz. Analisando essas empresas na lógica do espiritismo, somos, contudo, impelidos a reconhecer que os amigos afeiçoados ao supérfluo estarão agindo dessa forma por falta de esclarecimento e orientação. A experiência terrestre, na atualidade, não desconhece que é preciso ensinar aos homens a arte de alimentar e vestir, conversar e conviver, a fim de que haja saúde, euforia, compreensão e harmonia na humanidade. Disse Jesus em várias ocasiões aos seguidores: ide e pregai. Nada justo assim reprovar sem consideração os companheiros que ainda se encontram involuntariamente distantes das realidades do espírito. Onde o desperdício apareça por flagelo da ignorância, iniciemos a construção da verdade pelo exemplo da sobriedade, na certeza de que em toda tarefa de educação, exemplificar é explicar. Ele começa de um jeito que você fala, meu Deus, onde que ele vai chegar com tudo isso, né? E aí... Aqui o 8, ó, analisando essas empresas na lógica do espiritismo, somos, contudo, impelidos a reconhecer que os amigos afeiçoados ao supérfluo estarão agindo dessa forma por falta de esclarecimento e orientação. Então, o ir de anunciar e o ir de pregar, como ele fala na sequência aí, ainda é nossa função. Né? Se a gente considera que a gente tem um pouco de esclarecimento, que a gente tem um pouco de intimidade assim, com a moral cristã, com o evangelho, eu acho que ainda nos cabe agirmos de alguma forma para que os outros ouçam e vejam. Né? Comentários? Isso é fato, né, Val? Porque nós aprendemos por repetição, né? A nossa mente ainda, né, o nosso cérebro, ele ainda necessita de quantas vezes nós já não ouvimos certas lições repetidas vezes, né? E, de repente, do nada, dá aquele estalo assim, nossa, hoje eu estou vendo isso diferente, né? Por quê? Porque encaixou, né? Como o pessoal fala, né? Deu match lá no... Caiu a ficha. No cérebro, né? Nos neurônios. E aí a gente realmente passa a compreender um pouquinho mais, né? E realmente à medida que a gente vai repetindo, conforme a criança, né? Você fala, vai escovar o dente, vai escovar o dente, vai escovar o dente, até um dia que aquilo fica espontâneo, né? E a mesma coisa é o estudo, né? Nós necessitamos dessa repetição para que nós possamos, como formando um mantra em nossa própria mente, nós possamos absorver essas palavras, né? De vida eterna, né? Que é o título do livro dessa lição, né? E isso é muito bacana. Eu acho que não tem outro caminho. E nós temos que fazer isso com a gente mesmo, né? Porque à medida que, por exemplo, a gente faz um estudo qualquer para apresentar, ou que a gente pega uma lição para fazer um estudo conforme aqui nós estamos fazendo, vêm novas ideias, né, de pessoas que, de repente, têm uma visão diferente da nossa e vai acrescentando como que um quebra-cabeça, né? E nós vamos dizer assim, o entendimento disso vai ficando melhor.
E o texto do Emmanuel eu achei incrível, porque ele fala de desperdício, né? De falta de, vamos dizer assim, é uma falta de noção, na verdade, né? Humana, porque às vezes o contraste é tão grande que a gente vê no planeta que a gente fica assim, nossa, será que é só a gente que está vendo esse contraste? Não é, né? Ele existe, está aí para que todos vejam, mas ainda você tem uma minoria com um excesso grandioso que poderia alimentar uma grande maioria que vive em penúria, né? Muitas vezes por falta de tudo, né? Então, é uma situação ainda que, quando a gente percebe isso, aí a gente tem que pensar assim, a gente está realmente um pouco longe do planeta de regenerado, né? Eu acho que vai levar um chão ainda para isso acontecer, né? Coisas assim meio que óbvias. Hoje aqui em casa a gente estava conversando sobre a questão do lixo reciclável. É impressionante. A minha filha é engenheira ambiental, então aqui a gente recicla tudo, tem composteira, tal, né? Porque ela fala assim, tem tipos de plásticos, de materiais que vão levar 400 anos para serem desintegrados. E isso tudo vai para a natureza. Diz que no Brasil a gente recicla menos de 5%. Nossa. Na Alemanha, em torno de 20%. E isso tudo vai para onde? E as empresas não param para pensar para que tanto pacote, tanto plástico, tanta caixa, tanto isso, tanto aquilo. Né? Você vai abrir um negócio, eu fico impressionada por semana o que a gente procura fazer uma compra mais consciente, mas quando você vê que um monte de pacote, um monte de coisa plástica, né? Então, não estamos ainda ligados nesse exemplo, né, porque o interesse pessoal e daquela comunidade ali, daquela empresa, vale mais do que tudo, né? Então, o lucro, o poder, né? O ouro ainda estão muito acerbados, né? Exacerbados diante de necessidades que as pessoas preferem não achar que não estão vendo, né? Sei lá. É isso aí. O que você comentou é o supérfluo, né? Afeiçoados ou supérfluo, está aqui no 8, né? Estarão agindo dessa forma por falta de esclarecimento e orientação. Mas é um esclarecimento que não é simplesmente um esclarecimento científico, né? Mas é como você está colocando, é um esclarecimento no sentido de voltar a sua ação para o bem do planeta, para o bem da humanidade, né? Questão moral, né? Questão como moral. a palestra que você fez ontem, né? Falando sobre o foco do Evangelho segundo o Espiritismo. É o quê? A questão moral. Moral. Né? As lições morais que Jesus nos traz, e é isso que vai mudar o mundo. Se a gente não conseguir disseminar esses ensinamentos e as pessoas, e todos nós, né? E a gente tem que fazer a meia-culpa também, né? E de tentar um pouco mais de conscientização dessa disparidade que existe. Né? E apesar da gente sempre falar muito sobre isso, né? O Emmanuel fala aqui no 11:12, né? Nada justo assim reprovar sem consideração os companheiros que ainda se encontram involuntariamente
distantes das realidades do espírito. Onde o desperdício apareça por flagelo da ignorância, iniciemos a construção da verdade pelo exemplo da sobriedade, na certeza de que, em toda tarefa de educação, exemplificar é explicar. Luciano? Então, eu estava pensando aqui, né, em tudo isso, foi um pouco, para mim, são 2 pontos, assim, o texto me levou do que falou Murilo, de que, na verdade, a gente tem que pregar, né, ou anunciar pelo exemplo, né, que é o que está aí, e eu lembrei de uma mensagem da Joana de Ângeles, está no livrinho Vida Feliz, não vou saber qual é, mas que ela fala assim, seja sempre exemplo, ainda que ninguém esteja te olhando, porque sim ou sim alguém vai estar te olhando. Então, se a gente, né, quer... Eu acho que é muito por aí mesmo, né? A gente pregar pelo exemplo, né? Porque não adianta nada falar, não, eu acredito em Jesus, em Deus, em não sei o quê, e sou cristã, e, né, não, faço 1001 tripulias, né? Então, isso foi uma das coisas que me remeteu totalmente a essa mensagem dela. E a outra coisa que também, um pouco pelo que falou Maria José, e também indo aí um pouco, né, construção da verdade pelo exemplo da sobriedade. Por exemplo, aqui no Chile, faz uns anos atrás, um ou 2 anos, eles fizeram uma lei proibindo sacolinha de plástico. Em qualquer lugar, supermercado, proibindo. E aí, o que aconteceu? Obviamente, vieram todos aqueles que produzem sacolinhas de plástico. E foi um tremendo show, né? Porque como, que não sei o quê, porque, claro, eles estavam produzindo sacolinhas de plástico e estavam proibindo sacolinhas de plástico. E afinal, não, e proibiu. E faz uns 2 anos. E a gente não tem sacolinha de plástico já no supermercado. E claro, teve esse problema das pessoas que ganham em cima disso, que não queriam, mas aí eles que fizeram? Desviaram o seu negócio para fazer sacolinha de papel, sacolinha de casca de não sei o quê. E afinal, ninguém. E não, aqui não tem sacolinha de plástico. A gente vai com a nossa sacolinha, como antigamente, né? No supermercado, com as nossas sacolinhas. E então, esse negócio é um negócio de romper paradigma, né? De mudar o paradigma, assim. Porque, claro, existem muitos e muitos interesses econômicos, né? Dessas pessoas que são os donos do mundo, né? Que existe, a gente sabe que existe, né? Que estão por trás de todas essas coisas que estão passando agora. Por quê? Porque tem alguns certos interesses, mas como que a gente pode fazer, né? E de anunciar, né? Assim, tá bom, mas eu, sei lá, eu não vou fazer tal coisa. Sou só eu, mas não importa, pelo menos é um menos, né? Eu penso assim, bastante assim, não, mas o que tem? Só você, não importa se não é a maioria que me vai, né? Que sou só eu, pelo menos uma sacolinha menos, não sei o que menos, sabe? Porque no fundo é um pouco por aí, porque se a pessoa te vê que você é condizente com aquilo que você fala nos seus atos, fala, peraí, né? Ó, tô vendo essa pessoa, vejo que ela tem suas coisas, mas tenta não tê-las, né? Então, vamos ver se esse caminho é legal. Então, eu penso, me remeteu tudo para essas 2 coisas, pelo o exemplo, né? E romper os paradigmas que a gente pode ser o único, mas não faz mal. Antes mal acompanhado que só, não antes só do que mal acompanhado, né? Mais ou menos assim. É isso aí, Luciana. Muito obrigada, querido. Murilo, querido.
Posso de novo? Então, você pode Infelizmente, como eu estou fora aqui de casa, não estou com o meu material, mas eu pegaria rapidamente o Livro dos Espíritos ali, em algumas questões que fala do necessário e do supérfluo, né? Que vai nessa linha aqui, né? E Kardec, lá, os espíritos são muito assertivos, né? Para que a gente não vá para, né, na linha que o Emmanuel coloca aqui, né? Desses luxos descabidos, né? Mas que a gente viva de acordo com o mundo que nós estamos, né? Com a situação que da sociedade onde nós estamos. E os espíritos vão falar que não tem como definir o que é supérfluo, porque isso vai variar de acordo com o progresso humano, né? Com a vida humana. Vou dar um exemplo muito pessoal. Eu tive uma oportunidade no século passado, né? Eu sou do século passado, gente. Eu também sou. Eu tive a oportunidade no século passado de fazer uma viagem a trabalho para fora do país, e voltei com uma coisa maravilhosa, né? Um Motorola StarTAC, né? Quem é do século passado talvez saiba o que era, um negocinho que você usava pendurado na cinta, pelo lado de fora, né? Vinha com um negocinho um pluguezinho que você botava na cinta e andava com aquele negócio ali, né? E era um luxo, né? Como é que alguém tem um telefone que anda na rua, né? Era um luxo. Eu tive a oportunidade, fiz aquela viagem, né? E era difícil o local onde pegava sinal, né? Mas, né? Começou a ser interessante lá para mim e tal, e eu passei a usar, porque naquela condição, lá fora era mais simples, né? Olhando aquele quadro, naquele momento, era um supérfluo, né? Quem vive sem celular hoje? E aquele Star Trek lá, lindo, maravilhoso, ele tinha duas funções, né? Você fazia ligações, recebia ligações, né? E tinha despertador. Tinha calculadora não, tá? Só tinha isso. Ele servia de despertador e era o telefone. Então, o conceito de supérfluo, ele está vinculado ao que disse aí a Luciana, né? O que disseram os outros, né? De você olhar ao teu redor, a tua situação, né? Então, no momento que você está, né? Então, nós não vamos medir os supérfluos pela quantidade de objetos que eu tenha, que você tem, mas pela necessidade que eu possa realmente ter daquilo, para que a gente não caia naquelas... No slide anterior, Emmanuel fala, já de cara da colocação, ele diz assim, o egoísmo inteligente, né? Quando né, talvez essa seja a maneira de nós observarmos esse supérfluo, né? Quando o objetivo que a gente tem, aquele bem, é unicamente satisfazer o nosso egoísmo, então é supérfluo. Então é supérfluo, né? Agora, se a gente tem aquele bem e aquilo é importante para uma série de questões ali, que vai além do meu egoísmo, aí talvez ele não seja mais, né? Pois Então, não é o bem em si que vai determinar isso, né? É claro que quanto mais evoluído o espírito, mais livre ele fica de tudo isso, né? Ah, mas como, Murilo? Bom, depois de eu tiver capacidade de bilocação e conseguir me deslocar mentalmente, eu não vou precisar mais do celular para ir na reunião do NEP, eu me materializo ali no lado da Val e estou participando, né? Então, isso são conquistas depois. Hoje, a gente ainda precisa da tecnologia, a gente precisa dos bens materiais, né? E a gente tem que usar isso com parcimônia, como todo mundo falou. Muito legal, Murilo, obrigada mesmo. Bom, pessoal, tem uma poesia que eu achei com relação a doutrinar e transformar, que tem tudo a ver com aquilo que a gente estava falando, né, de anunciar, Então, só para ilustrar um pouco, né? Meus amigos, autores diversos, mas é Emmanuel, tá? Meus amigos, em verdade é preciso doutrinar para esclarecer, mas é imprescindível igualmente transformar para redimir. Doutrinação que melhore, transformação que recupere. A teoria prepara, a prática realiza.
Ensinando, induzimos. Fazendo, demonstramos. Quem instrui, acende luz. Quem edifica, é a própria luz em si. Para doutrinar com segurança, é necessário atender à sabedoria através do cérebro. Para transformar com êxito, é indispensável obedecer ao amor por intermédio do coração. Não basta, pois, o ensinamento. Imperioso sejamos nós mesmos a lição viva. Pensamento que observe e ilumine. Sentimento que compreenda e ajude sempre. Não nos limitemos, desse modo, aos méritos da palavra. Procuremos, com o mesmo fervor, as vantagens da ação. Cultura que aperfeiçoe, trabalho que santifique. Hermes, Zoroastro, Confúcio, Siddhartha e Sócrates foram grandes e veneráveis instrutores que nos revelaram a senda. Jesus Cristo, porém, anunciando a lição e exemplo, é o mestre amoroso e sábio que nos ensina a percorrê-la. Muito lindo, né? Mas eu gostaria de prosseguir falando da questão da palavra, porque foi falado em anunciar, em pregar, em proclamar, tal, né? Então, falemos um pouco sobre o uso da palavra, tá? Então, tem aí alguns textos de Emmanuel que eu selecionei. Aqui ele está falando do médium, né? A glote vocal do médium, porque essa é a era dos médiums, tá? A glote vocal pode ser comparada à harpa viva, em cujas cordas a alma exprime todos os cambiantes do pensamento. Na verdade, não só do médium, né? Todos nós. E sendo o pensamento onde a criadora a integrar-se com outras ondas de pensamento com as quais se harmoniza, a fala, de modo invariável, reflete o grupo moral a que pertencemos. A nossa fala reflete o grupo moral a que pertencemos. Veículo magnético, a palavra dessa maneira é sempre fator indutivo na origem de toda realização. Com ela, propagamos as boas obras, acendemos a esperança, fortalecemos a fé, sustentamos a paz, alimentamos o vício ou nutrimos a delinquência. E isso acontece porque, em verdade, nunca falamos sozinhos, mas sempre retratamos as influências da sombra ou da luz que nos circulam no âmbito mental. Toda vez que ensinamos ou conversamos, nossa boca assemelha-se a um alto-falante, em conexão com o emissor da memória, projetando na direção dos outros não apenas a resultante de nossas leituras ou dos nossos conhecimentos, mas igualmente as ideias e sugestões que nos são despechadas pelas criaturas encarnadas ou desencarnadas com as quais estejamos em sintonia. Não desprezemos, portanto, o dom de falar, que nos facilita a comunhão com outros seres. Guarda-o na luz do respeito e da justiça, da bondade e do entendimento, sem olvidar que atitude é a alavanca invisível de ligação. Através de nossos conceitos orais, o pessimismo é porta aberta ao desânimo. O sarcasmo é corredor rasgado para a invasão do descrédito. A cólera é o gatilho à violência. O azedume é clima da enfermidade. E a irritação é fermento à loucura. Desse modo, ainda que trevas e espinheiros se alonguem junto de ti, governa a própria emoção e pronuncia a palavra que instrua ou console, ajude ou santifique, mesmo que a provocação do mal te instigue a desordem, compelindo-te a condenar ou ferir, abençoa a vida onde estiveres. A palavra vibra no alicerce de todos os males e de todos os bens do mundo. Falando, o professor alça a mente dos aprendizes à culminância da educação. E falando, o malfeitor arroja os companheiros
para o fojo do crime. Sócrates falou e a visão filosófica foi alterada. Jesus falou e o evangelho surgiu. O verbo é plasma da inteligência, fio da inspiração, óleo do trabalho e base da escritura. Todos somos medianeiros daqueles que admiramos e daqueles que ouvimos. Aprendamos, assim, a calar toda frase que malsine ou destrua, porque, conforme a lei do bem promulgada por Deus, toda palavra que obscureça ou enodoe é moeda falsa no tesouro do coração. Comentários? Na verdade, a palavra... A Luciana está com a mãozinha levantada já, ainda da outra vez, ou você quer falar alguma coisa? Era da outra vez, mas eu posso falar. Então, esteja à vontade. Não, é que enquanto você estava falando isso daí, eu estava pensando, né, no Gênesis, né? E Deus disse, né? Ai, boa lembrança. Então, né, se bem que, né, antes da gente falar, assim, geralmente a gente pensa primeiro, né? Alguns não, mas também a palavra é criadora, né? Então, aí, enquanto você estava lendo tudo isso, eu estava lembrando, Jesus, e Deus disse, né? E Deus disse, quer dizer, pela palavra, né? E também uma passagem que eu acho linda, que eu, assim, quando eu era pequena eu não conseguia entender, e agora, depois que eu entendi, foi que coisa mais maravilhosa, né, no primeiro capítulo de João, né, o verbo se fez carne, né, eu achava isso lindo, assim, eu não conseguia entender, mas achava maravilhoso, e agora que eu entendo, acho mais maravilhoso ainda, né, porque é isso, né, o verbo né, é a palavra, né, e a palavra é criadora, né, de todas as formas. Lindo, Luciana, muito lindo mesmo. A palavra... Porque, ó, Jesus, como está aqui no final, né? Cadê? Sócrates falou e a visão filosófica foi alterada. Jesus falou e o evangelho surgiu, né? Deus falou, Deus disse, né? Deus... E você lembrou aí muito bem, né? E, assim, se você pensar, Moisés também foi a palavra, mas foi escrita, mas foi a palavra, né? Todos os evangelistas, está escrito, mas é a palavra, né? Então, a palavra é... Eu me lembro, até a Zezé, acho que vai... Comentei, acho que no estudo com a Zezé, eu me lembro de uma conversa com o Arthur, que a gente estava falando do pensamento, do sentimento, e ele usou uma frase que eu não esqueci. Ele falava que a palavra é a vestimenta do sentimento, né? A vestimenta do pensamento, né? Porque você tem o sentimento, do sentimento vem o pensamento, né? E depois vem a palavra, né? Então, a palavra é a vestimenta do pensamento, que não deixa de ser a vestimenta do sentimento também, né? Então, ela demonstra, como está em algum grupo aí, ela demonstra ao grupo que você pertence também, né? Ela demonstra a sua sintonia, né? Com as quais estejamos em sintonia. Está aqui no 5, né? Não menospreze, portanto, o dom de falar, que nos facilita a comunhão com todos os seres, que vai determinar qual o padrão da comunhão que a gente vai ter com as pessoas, né? É isso aí, meus amigos. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Foi falar da palavra, todo mundo perdeu a palavra. Eu vou continuar falando da palavra, tá? Mas agora o verbo, ó. Tão importante, né? A gente saber dosar a palavra, né? Em conta-gotas, né? E aprender a ouvir mais e falar menos, né? Como o pessoal comenta, né? Por isso que a gente tem dois ouvidos e uma boca, né? Você tem que escutar mais e ouvir e falar menos, né? É isso aí. Então, gente, tem um outro aqui, ó. Na Bênção da Paz, de Emmanuel,
ele comenta um versículo de Timóteo: expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro do Cristo Jesus, alimentando-os com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. É necessário estudar o poder do verbo e jamais abusar dele, mobilizá-lo para estabelecer condições de saúde e equilíbrio, paz e alegria, onde estivermos. Compreendê-lo e atacá-lo para saber que a verdade, na correção do espírito, deve ser empregada como a radioterapia na cura física, dentro da cautela aconselhável, sem que nos caiba o direito de inclinar-lhe as aplicações para o terreno da leviandade ou da malícia. Usá-lo para auxiliar e abençoar, levantar e instruir, falar e gravar, gravar é criar. Acatemos as necessidades e os interesses dos outros no campo dos recursos verbalistas. Somos, obviamente, responsáveis pelos bens materiais de que nos apropriemos indebitamente. Outro tanto acontece quando dilapidamos fé e otimismo, esperança e coragem nos corações alheios. A ideia é uma força criadora, e nossas palavras aderem a ela construindo sentimentos, sugestões, formas e coisas. Conversemos para melhorar. Utilizemos a palavra por agente de elevação. Estejamos convencidos de que as palavras que nos escapam da boca ou da escrita assemelham-se de maneira simbólica ao ferro gusa após escorrerem do forno. Correrem do forno de nossa mente, solidificam-se nos trilhos bons ou maus, sobre os quais o comboio de nossa existência estará no caminho. Esse ferro gusa é aquele ferro vermelho, né, que está queimando, que ele vai pegar a forma de onde você colocar, né? Então, porque solidificando-se nos trilhos bons ou maus, né? E aí? Continuam sem palavras? Eu acho que essa discussão que nós estamos tendo aqui, ela para nós, para mim, pelo menos, é um alerta e é uma coisa muito interessante no cuidado que a gente tem que ter quando a gente realmente fala, principalmente quando a gente está trabalhando, né, nos trabalhos espirituais que a gente realiza. Porque como você tem pessoas do outro lado que têm diferentes tipos de entendimento, né? A palavra pode ser uma palavra necessária, como o Murilo estava falando do supérfluo e do necessário. Ela pode ser uma palavra necessária, portanto válida, né? Mas ela pode ser também uma palavra supérflua, porque ela não cabe ou descabe, né, em relação a quem está ouvindo. Então, isso é um primeiro ponto. Segundo ponto é, quando Jesus diz, olha, a ação é que é importante, né? Quando o Kardec diz o verdadeiro espírito é aquele que coloca em prática aquilo que a doutrina ensina, né? A gente tem que entender que essa é a finalidade da reforma íntima, do aperfeiçoamento e de melhorar o nosso entorno. Mas não significa que a palavra seja desnecessária. Sim. Desde que ela bem empregada e colocada de forma correta. Então, eu acho que, porque às vezes, pode, assim, para aquele que não tem essa oportunidade, por exemplo, que eu estou tendo aqui com vocês, etc., pode parecer que, não, o importante é fazer, falar não é importante. Não, falar é importante, né? Falar com amor, falar com cuidado, a forma de falar é tudo muito importante. Você não pode deixar de falar. Se você tem essa condição, esse entendimento, você tem que falar sim, né? Você tem que usar a palavra.
Então, é muito legal. E esse texto do Emmanuel, para mim, esses dois textos que você leu, Val, eles falam, para mim, falam muito disso, né? Quer dizer, a palavra é importante, sim, né? Ela nos foi dada para que a gente produza entre nós, porque é a melhor forma que nós temos ainda de nos comunicar, né? No estágio de evolução que a gente está, nós precisamos dela, né? Nós ainda não somos expertos em telepatia, nós não somos expertos em mímica, né? A gente só se comunica falando, né? Falando mesmo, dialogando, discutindo. Aí vem tudo aquilo que o Murilo falou, né? Dentro de uma sobriedade, dentro de uma parcimônia, né? Com respeito, etc. Mas é um instrumento poderoso. E tanto é, né, Walter, poderoso, esse 7 aqui, ele é terrível, na verdade. Olha, somos obviamente responsáveis pelos bens materiais de que nos apropriamos indebitamente, né? Outro tanto acontece quando dilapidamos fé e otimismo, esperança e coragem nos corações alheios. Ai, que coisa terrível, né? Quando nos apropriamos indebitamente, isso é um crime, né? E se você pensar a segunda parte da frase aqui, seria um crime espiritual, vamos dizer assim, né? Um crime, entre aspas, espiritual, né? Terrível, assim, forte, né, esse 7º aqui. Murilo, querido. Quantas vezes, pensando aqui, meditando na frase que você leu, né? Quantas vezes a gente não fez isso? É. Quantas vezes a gente não chegou para um filho que tinha um sonho, né? E a gente, pelo medo que a gente chama de prudência, né? Mas que muitas vezes nada mais é do que medo mesmo, a gente arrancou esse sonho, né? A gente não acalentou, não deu uma alternativa, né? Quantas vezes um companheiro de jornada nos vem relatar algum projeto pessoal e a gente já vai assim, não, mas eu já tentei isso não dá certo, né? Então, quantas vezes a gente já não fez isso por imprudência, não estou nem falando por maledicência, por má vontade, né? Mas por não saber dosar as palavras, não saber ler o coração do outro, né? E avaliar o outro pela nossa régua, que é um grande erro do egoísmo, né? Eu meço as pessoas pela minha pequenez, né? Pela minha dificuldade de caminhar, eu meço todos. Então, quantas vezes será que a gente, nem que seja por imprudência, a gente não fez isso, né? Quantos débitos, né? Posso tirar por mim mesmo, né? Quantas coisas eu esmoeci depois de uma conversa que eu esperava que o resultado dessa conversa fosse né, me exaltasse o ânimo para tomar determinada atitude e sair lá dizendo, não, acho que não vou por esse caminho, não vou fazer tal. Então, assim, se eu passei por isso, quantas vezes eu também não provoquei? Né? Então, acho que fica um alerta, como você falou aí, é terrível porque a gente ainda não sabe medir muito bem isso, né? Tem uma mensagem do Emmanuel que eu não vou lembrar o livro agora, que é muito linda, usei até poucos dias atrás numa fala, numa palestra, e o título dela é Tua Prosperidade. Eu fiz uma palestra sobre prosperidade, né? Bem diferente. E daí eu peguei uma mensagem do Emmanuel, que é maravilhosa, que ele chama de Tua Prosperidade, é o título. E ele começa dizendo que tem muita prosperidade no mundo que é ilusória, né? Vamos dizer assim, é uma falsa prosperidade, né? É uma prosperidade que as pessoas acham que tem. Daí a gente brinca assim, né? Puxa, o que é a prosperidade falsa? Será que aquele cara que compra um carro mais do que ele pode ter em casa falta tudo só para desfilar do carro novo, né? Ele fala, não. A falsa prosperidade é a que quando nós medimos a nossa prosperidade apenas pelos bens materiais. Aí ele começa a enumerar a prosperidade real, né? Então ele começa a dizer que a tua prosperidade pode ser medida pelas experiências que você já teve na vida, né?
E daí começa a colocar várias questões. E uma que ele coloca pela sabedoria no uso das palavras. Olha, Será que a nossa língua já é próspera? muito legal, Murilo. Muito legal mesmo. Obrigada. Luciana? Ah, como eu disse antes, né, que a palavra é criadora, né, realmente, porque, como disse o Murilo, às vezes a gente, até na ignorância mesmo, né, faz coisas ou fala coisas que não deve. E, e eu lembro, bom, eu gosto muito de cantar, adoro cantar. E sempre, desde pequenininha, eu cantava, né? Porque no século passado, né, tinha muitos comerciais de musiquinha, né? E eu cantava lá, tal, e adorava cantar e tudo. E eu era muito pequena, mas eu lembro até hoje que meu pai falou: Nossa, né, que engraçadinha, ela sabe todas as músicas, pena que não canta bem. E, e isso me calou tão fundo que eu canto bem, né? Eu canto bem, mas eu tenho um pânico escênico terrível. Então eu sempre participei muito de coral, né? Coral da USP, aqui coral da Universidade Católica, tudo, porque tá no montão, né? Ninguém me vê. Mas quando eu precisei cantar para o professor, né, de música do coral, eu fiquei cega. Eu cantei, mas fiquei cega. Você vê, né, a palavra, né, ainda do seu pai ainda, né, e eu era muito pequena e eu já tô velha, e continuo e lembro, e eu lembro, como se fosse hoje ele falando isso. Você vê, né, que realmente é uma coisa assim, é, dilapidadora a palavra mesmo, e se você for pensar, que dói mais, né? Vamos imaginar, que dói mais? Que alguém te dê um murro na cara ou que alguém te fale coisas impróprias? O que fica mais dando volta, né? O murro na cara doeu, tal, mas se alguém fala e fala e fala, aquilo vai, né? Vai dando volta, vai ficando e fica para sempre. Luciana, obrigado pelo depoimento, pelo exemplo, né? É bem nesse ponto que eu quis colocar, né? Os nossos pais, avós fizeram o melhor, né? Então, assim, era o que estava no nível deles. Sim, claro. A questão fica para que a gente não passe a repetir sem pensar Exatamente. nisso. Esse é o ponto. Exatamente. Exatamente. É claro, na ignorância, né? Sei lá, talvez, eu acho que os nossos pais pensavam que a gente era pequenininho e não escutava, não sei, porque eu acho que eles pensavam isso mesmo, né? E aí você falou, nossa, me voltou tudo, assim, todo o trauma voltou, Murilo. Desculpa, não era essa a intenção. Não, tudo bem. E vocês dois falando, eu lembrei daquela frase de Jesus para Simão Pedro, né? Porque como o Murilo falou, que às vezes não é por maldade, né? Às vezes é por uma imprudência, um receio, como você falou, né? E aquela frase para Simão Pedro, né? Ainda essa noite você vai saber que o homem é mais frágil do que perverso, né? Então, às vezes, é a nossa fragilidade, a nossa falta de conhecimento, a nossa falta de estrutura moral, né? Que leva a gente a fazer algumas coisinhas aí. Gente, eu gostaria de ler mais um texto para vocês, porque a gente tem que falar, a gente tem que... Vimos a questão do verbo, né? Da palavra, de falar, de se expressar, mas tem a parte que nós temos que ouvir também, quando nós ouvimos, né? Então, ouçamos também, lá no Bênção da Paz. Depois, erguendo os olhos ao céu, Jesus disse, Efatá, que quer dizer abre-te, de Marcos, é a parte do Lázaro, que ele ressuscita o Lázaro, né? A palavra do Cristo ao surdo e gago
intimava-lhe as faculdades do espírito a se abrirem para a vida. Ai, acho que eu estou confundindo as passagens, desculpa. Quantos de nós precisamos hoje consagrar atenção ao divino apelo? Quantos problemas nos cruciam a alma por trancá-la às sendas libertadoras que a experiência oferece? Encerramos quase sempre no poço do eu. Nada mais lobrigamos que a sombra das ilusões a que nos afazemos, esbanjando tempo e força em lamentáveis reclamações. O Senhor nos solicita a descerrar passagens no mundo íntimo, a fim de que os dons inefáveis da espiritualidade superior nos enriqueçam de alegria e de luz. Necessário verificar se carregamos sentimentos e raciocínio, olhos e ouvidos, lábios e mãos fechados ao entendimento e ao serviço. Indispensável abrir o coração à bondade, o cérebro à compreensão, a existência ao trabalho, o passo ao bem, o verbo à fraternidade. Não só isso, imperioso agir, abrir igualmente o livro edificante ao estudo, a bolsa à beneficência, a capacidade à cooperação e o caminho à hospitalidade. O sol, para sustentar o mundo, pede horizontes abertos. Diante do enfermo de espírito, encarcerado em si próprio, disse Jesus, abre-te. Saibamos acolher a advertência sublime e, perante a luz do infinito amor de Deus, rompamos a clausura do eu e ouçamo-la também. Eu achei interessante isso aqui, porque, como a Zezé falou até, acho que no início, a gente lê tanto, a gente estuda tanto, mas na hora vamos ver, na hora da prática, a gente está fechado naqueles mesmos conceitos antigos que nos deixa naquele cárcere que a gente comentou a semana passada, né? Então, é uma ação que eu acho que vai de encontro também, como o Walter falou, da questão da reforma íntima, do você se conhecer melhor, né? De nós recebermos tudo isso que nós recebemos hoje, tudo que a gente tem de textos, de literatura aí, e de orientações, e palestras, e vídeos, e tantas coisas que a gente tem hoje, mas que a gente possa ouvir tudo isso, mas com o coração aberto, né? Com a disposição para receber aquilo, para ferir, né? É para a gente sair de uma palestra incomodado, né? Incomodado com a situação que você estava e modificar, mesmo que seja uma coisinha pequena, mas que a gente fique com o coração aberto para receber, né? Para receber tudo isso que a gente tem hoje. A gente tem uma infinidade de coisas que a gente pode receber hoje, né? Tem uma infinidade de coisas. E, às vezes, a gente fica fechado. Às vezes, a gente fica fechado. Desculpa, eu confundi a passagem aí, viu, gente? Comentários? Eu quero ouvir agora. Não, você vê o item 6 aí, é o que você está falando, né? Quer dizer, carregamos sentimentos e raciocínios, olhos e ouvidos, lábios e mãos fechados. A quê? Ao entendimento e ao serviço. Né? Quer dizer, eu acho... eu não sei se eu estou certo, mas eu acho que essa grande resistência, apesar do conhecimento, muitas vezes, é porque a gente tem que enfrentar a gente mesmo. E a gente não quer se enfrentar. Entendeu? A gente tem que tirar a máscara, a gente tem que tirar o véu. E a gente não quer, porque a gente vai ter que enfrentar. Quer dizer, aquilo que a gente às vezes faz com maestria, né, que é a história do julgamento em relação ao outro, a gente não quer fazer em relação a gente. Por isso que a gente fica patinando, entendeu? E se mantém fechado, porque é a maneira de defesa, né? Você se fechar é uma maneira de você se defender,
e você não querer falar sobre aquilo, não querer... Por quê? Porque se você for adiante, e você sabe muitas vezes que é necessário ir adiante, você tem que se enfrentar primeiro, né? Você tem que mudar aquela crença, aquele hábito, aquele tipo de atitude, de proceder, etc. E muitas vezes a gente arranja um monte de justificativas para não fazer, para não fazer. Então, eu acho que é um pouco isso. Eu não sei se eu estou certo nessa análise, mas me parece que o fundo mesmo está na gente mesmo, né? Quer dizer, você tem que se enfrentar, você tem que abrir. E é muito difícil, muitas vezes, a gente se abrir. Não é fácil. Com certeza, Walter, com certeza mesmo, né? Dentro dessa linha aí que o Walter comentou, eu estava aqui Deixa eu só falar pensando... uma coisinha, Zezé. Na verdade, Walter, são os nossos cárceres, aquilo que a gente comentou a semana passada, não é? Desculpa, Zezé. Não, Só tudo para bem, completar. mas é bem por aí, porque todos nós vamos observar os nossos comportamentos, a maneira como falamos, a maneira como nos referimos às pessoas, tal. E a maioria desse comportamento é repetitório do exemplo, né? Lá do começo que Emmanuel fala, né? A questão do exemplo que recebemos. E nós, como um reflexo condicionado, nós reproduzimos, sem pensar, atitudes que muitas vezes não condizem com o nosso entendimento da vida. Então, essa coerência de como agir, como falar, né? A maneira da gente realmente se expressar junto ao outro, é um processo educativo, né? Entra nisso que o Walter está falando. É um processo educativo que nós vamos conquistando à medida que as palavras de vida eterna vão penetrando em nós, né? Porque à medida que nós vamos tendo mais compaixão, nós falamos mais com compaixão, porque também nós expressamos muito aquilo que trazemos dentro de nós, né? Porque muitas vezes nós, quando olhamos o sapato, né, aquela velha coisa, né, buscamos sapato sujo na sala, porque o nosso tá sujo, né? Então, a gente procura sempre uma justificativa para os nossos comportamentos. Então, nesse processo educativo que nós vamos caminhando, né, com a graça de Deus, né, graças a Jesus, nesse conhecimento dessa doutrina maravilhosa e do Evangelho, nós vamos pouco a pouco nos tornando melhores, né? E nossas palavras também serão ditas de forma mais adequada, a realmente atingir o coração do outro, a penetrar realmente naquilo que o outro precisa ouvir, porque se você, às vezes, você pega uma pessoa, você pode ver a pessoa super magoada, super com a vida, tal. Tem certas coisas que você, às vezes, se você fala para a pessoa fica pior, né? Então, até na hora de auxiliar, é preciso que a gente meça as palavras, né? Na hora da gente expressar a nossa alegria, a nossa opinião, muitas vezes, às vezes, a gente fala certas coisas sem medir e alguém está no ambiente e se fere com aquele comentário que a gente fez inadvertidamente, né? O Murilo colocou ali, né? Que a tarefa do cristianismo, eu não gravei, Murilo. A tarefa do cristianismo é confortar os aflitos e afligir os confortados. É isso aí, sair da zona de conforto.
é difícil pra caramba, como o Walter colocou, né? Da gente fazer esse processo educativo em nós mesmos, né? Porque para os outros a gente acha muito fácil, né? Mas quando temos que exemplificar, né? Aí complica um pouco a parada. Bom, pessoal, a gente já passamos 3 minutinhos. Eu tinha mais um texto aqui só sobre, se vocês me permitem a leitura? Porque aí assim a gente encerra, porque aí vem a parte do ver. Lembra que a gente falou no começo, né? Ouvir e ver. E aqui ele comenta, é um texto de Emmanuel também, né? Ele comenta a questão da visão, tá? Em Cartas do Alto. Vamos só fazer uma leitura e a gente encerra, né? Só para... A natureza em todos os reinos da Terra é o livro da sabedoria infinita, concitando-nos ao entendimento da bondade de Deus. A luz solar é a onipresença divina, convidando-nos à meditação na justiça e equanimidade do Senhor, que fluem para todos os seres. A fonte é uma revelação permanente de graças, compelindo-nos a refletir na providência celeste, que tanto protege os espíritos mais sábios quanto os embriões desconhecidos da profundeza do sol. A flor é um apelo à sensibilidade, induzindo-nos a reverenciar a perfeição excelsa que distribui amor e beleza em todos os recantos do caminho. A grandeza do céu nos rodeia em toda parte, a fim de que a nossa visão se exercite e se ilumine e cresça. Entretanto, meu irmão, costumas rogar poderes sobrenaturais para ver os sinais do alto, quando há tantas maravilhas em torno de teus pés. Se não procuramos enxergar a bênção próxima, como valorizaremos o dom ainda remoto por transcender a nossa capacidade de conhecimento? Se não cultivamos a fraternidade com o homem que respira ao nosso lado, como entenderemos o anjo distanciado de nossa posição evolutiva? Lembra-te de que todo obstáculo é lição e de que o trabalho é a nossa estrada libertadora. O coração amigo que te acompanha é alguém cuja abnegação deves reconhecer, antes que seja tarde, para que não acolhas o arrependimento infecundo. E o coração incompreensivo que te desajuda é sempre alguém que se faz credor do salário de auxílio fraterno, para que a maldade e a ignorância diminuam na jornada de todos. Abre os olhos e vê, quando Jesus se colocou ao encontro de nossas necessidades, trouxe, acima de tudo, o sagrado objetivo de nossa iluminação espiritual. Não é preciso subir alguém ao céu prematuramente a fim de entrar na posse de sublimes revelações. O mundo é um compêndio gigantesco em que nos cabe descobrir os recursos de melhoria e elevação. Não te esqueças, pois, de que abraçando os nossos deveres no abençoado serviço de cada dia, a experiência no bem conferir-nos-á ao Espírito a glória imperecível da divina visão. Achei lindo esse texto. Achei muito lindo. Depois eu passo para todo mundo, né, o estudo de hoje, tá? Passo para você também, Murilo. A menos que alguém queira fazer mais algum comentário, a gente pode encerrar. Já passamos um pouquinho da hora. A Luciana pode fazer para a gente a prece para encerrar? Posso. Amado Mestre Jesus, Pai amado, em primeiro lugar queremos agradecer todos os ensinamentos que pudemos recolher no dia de hoje, tantas novidades que no fundo não são novidades, mas que para o nosso poder de retenção
são novidades frente ao mundo, frente à nossa postura, ao nosso próximo. Te pedimos, Maestro amado, que possa nos dar uma parcela da tua palavra doce, do teu olhar doce, do teu olhar misericordioso e amoroso, que possamos assim seguir e poder ajudar ao próximo, quem sabe sendo mais fraternos e mais generosos. Agradecemos, Pai, por todas as bênçãos e te pedimos humildemente que nos ajude a todos nós nesses momentos tão complicados que estamos vivendo em todos os cantos do mundo, que nos dê fortaleza, que nos dê paciência, paz e, sobretudo, amor. Pai querido, que seja feita a tua vontade, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, cumprido. Encerrando aqui.